Um conceito incompreendido que dá nome a um povo em igual situação. Hoje nós vamos falar sobre o tal sacerdócio real. Quem são? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? É hoje no Vlog do BJ. Fala, juventude do meu coração, sou Vitor BJ e estou aqui com essa camiseta nada chamativa para vir hoje falar um pouquinho sobre Pedro e sobre os seus escritos. Pois é, estamos nessa temporada, assunto top, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que significa esse sacerdócio real. Você tem noção do que Pedro está falando quando ele usa essa expressão? Não? Ele está falando do povo de Deus. Acertou, miserável! Para início de conversa, Pedro escreveu sobre isso imerso na cultura e na história judaicas. Ele se referiu aos cristãos e eram os destinatários da carta, como a gente viu semana passada, como sendo uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E ele fez isso usando a linguagem da aliança, usada no Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel. Ele pegou essa referência e aplicou à igreja do Novo Testamento. Mas afinal, o que é aliança? Aliança é um tratado, é um acordo entre duas partes. Quer ver um exemplo? Quando eu me casei, eu entrei todo bonitão, sabe? Dei tchauzinho pra galera, oi, tudo bem e tal. Chorei igual criança, pois é, quando minha esposa entrou, mas essa parte a gente pula, não precisa ninguém saber. Num momento especial, eu coloquei a aliança no dedo dela. Uma aliança de ouro, na mão esquerda. Essa aliança representa que eu tenho um compromisso com a minha esposa, um compromisso de amá-la, de cuidar dela e de estar com ela até a morte e viver por ela também. Na Bíblia não é diferente. Aliança, caso você não saiba, é um trato, é um pacto que Deus tinha com o seu povo. Era um acordo de fidelidade mútua, sabe? Tipo casamento. Deus entrava com as bênçãos, com a proteção, com a salvação, e o povo atribuía com a fidelidade e com a obediência. Quando o povo quebrava essa aliança, e é óbvio que sempre era o povo a parte problemática do acordo, Deus lembrava as pessoas como era viver sem a bênção e sem a satisfação divina. Se você quiser entender melhor como funcionava essa parceria, dá uma olhadinha em Gênesis 17, Êxodo 2 e também lá em Êxodo 24. Essa aliança começa em Gênesis e chega a nós hoje. Mas esse é um assunto para depois. Peça aí uma ajuda para o pastor adventista mais próximo de você. Esse lance de aliança não é surpresa. Então vamos dar uma olhadinha lá em 1 Pedro 2 e entender melhor isso. Logo no começo do capítulo, Pedro nos aconselha a nos livrarmos de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência, que é quando você polui os ouvidos de alguma rede social falando mal de alguém. Há quem goste que fale mal, tipo a Melody, né? Mas eu acredito que no fundo ninguém gosta de alguém falando mal de você. O cristão não vive de querer fazer o mal para os outros, nem de prejudicar propositalmente alguém. Não, cristão não é falciane. É uma alma muito ruim, falciane. Enfim, Pedro prossegue, dizendo que como crianças recém-nascidas, nós devemos desejar de coração o leite espiritual, o leite puro, para que por meio dele a gente cresça para a salvação. Continuando no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, as figuras que Pedro usa mudam. Pedro coloca Cristo como sendo a pedra que muitos rejeitaram, mas que tantos outros escolheram como pedra principal, como fundamento de vida. Uma pedra viva, uma pedra essencial, uma pedra prioritária. Aquela pedra que você respeita. O argumento de Pedro é que, embora Jesus tenha sido rejeitado e crucificado, Deus o escolheu para ser a principal pedra na edificação espiritual da igreja de Deus. E os cristãos, ao se tornarem semelhantes a essa pedra e nela confiar, também se tornam uma pedra espiritual nessa edificação. Isso é o retrato da igreja, fundada sobre Jesus e formada por todos aqueles que o seguem. Pedro continua nas ilustrações. Ele diz que a função da igreja é formar um sacerdócio santo que ofereça sacrifícios espirituais. No Antigo Testamento, pois é, voltamos a ele novamente, os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Já no Novo Testamento, nós vemos vários autores, como por exemplo Pedro, que se apropriam dessa linguagem, colocando a igreja como templo vivo do Senhor e o povo de Deus como sendo sacerdotes desse templo. Eu acho esse conceito muito bom. Ai, que tudo! E sabe o que isso me lembra? Êxodo 19, verso 3 ao verso 6, onde Deus diz que o seu povo deve obedecer. E se eles obedecerem, eles serão seu reino e sacerdotes de uma nação santa. E no livro de 1 Pedro, Deus diz que a gente é o quê? Olha só, verso 9 e verso 10 de 1 Pedro 2. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, a gente nem como povo servia, mas que dirá povo de Deus? Mas agora somos de fato povo de Deus. A gente vivia sem saber o que era misericórdia, mas agora a recebemos e sabemos, tanto quanto até podemos, ensiná-la a outros. Isso é posição de honra e não depende de nascer com sangue azul, em berço de ouro, não. É questão de querer fazer parte. A aliança é inclusiva. E o que nos cabe enquanto salvos e separados para um propósito especial?
Ou melhor, vamos reformular a pergunta. Qual é o nosso propósito especial? Pedro nos ensina no verso 9 a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É testemunhar, é repartir bênção, é perceber que bênção é algo que quanto mais você divide, mais você tem. Bênção boa é bênção repartida. Esse era o dever do povo de Israel, ser luz entre as nações, abençoando a terra e testemunhando sem parar. E nós herdamos essa missão, assim como as bênçãos dessa aliança. Somos chamados a compartilhar a experiência que temos vivido com Cristo. E lembre-se sempre, primeiro, seja uma pedra viva, sendo base para a edificação dos outros, sabe? Segundo, reafirme diariamente a sua aliança com Deus. Isso é feito através da obediência baseada no amor. Terceiro, seja um sacerdote, sendo o elo de ligação, o elo de bênção entre Deus e as pessoas. Você é especial, você é separado, você é honrado, você é sacerdote real. Mas lembre que isso envolve um compromisso, isso envolve uma sensatez e um senso de dever. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Já dizia o nosso tio Ben. E aí? Vai fazer o que com o que você aprendeu hoje? Espero que você tenha curtido o estudo de hoje, galera. Coloca isso no seu coração, na sua mente e a gente se vê semana que vem, beleza? Tchau!